Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Café com Mães. E que maravilhoso a gente estar aqui mais uma vez. Nossa, né, maravilhoso Fê? mesmo, porque hoje, né? Hoje nós promete. temos um tema maravilhoso, super atual, super importante, né? Para pais, professores, né? Para profissionais de cuidadores, educação. né? Terapeutas, todos convidadíssimos para o episódio de hoje. Todas as famílias aí que assistem a gente. Então, é muito importante a gente falar sobre isso. E o tema é neurodesenvolvimento, né? Dificuldade escolar e como que a gente pode identificar e ajudar. Exatamente. Né? A relação entre o neurodesenvolvimento e as dificuldades escolares. E a gente não tinha uma pessoa melhor para convidar. Esse tema foi, na verdade, um dos primeiros temas que a gente separou quando a gente montou o podcast. E, obviamente, a Natália veio na nossa cabeça na mesma hora. E a gente está muito feliz de te receber, Nath, aqui. Eu não tenho nem palavras para agradecer esse convite. A honra que é estar aqui com você. A gente está muito feliz que você topou. Eu sei que é difícil fechar a agenda. Meu Deus, olha a confusão que a gente já está causando na agenda dos outros. Mas, enfim, será com um propósito maravilhoso de ajudar muitas e muitas mães, famílias, cuidadores, professores, terapeutas. E seja muito bem-vinda ao podcast Café com Mães. A Natália, ela tem o dom de facilitar algo, né? De tornar o assunto fácil de entender, né? Eu amo conversar com ela. Gente inteligente. Amiga da Velocity, né? Aquele negócio de inteligência, né? Não é? Tem gente que é inteligente, aí leva a gente no papo. Natália é uma delas, entendeu? E a gente se conheceu onde? Pedalando, porque a gente é dessas. E aí a gente acaba a aula de pedal e a gente senta e conversa sobre isso. Exatamente. E aí eu fico, ai, Nath, olha, tem essa situação. E será? Ela Como? Dá uma ajuda. A gente trouxe pra cá, né? Exatamente. Não podemos segurar só pra gente isso, não, né? De jeito nenhum. Então, bom, pra começar, a gente vai iniciar como a gente inicia todos os nossos episódios, tirando um versículo e comentando. E em seguida, fica com a gente que tem um roteiro maravilhoso preparado para Dona Natália no dia de hoje. Ai. Trouxe óculos, amiga? Ah, não, você não precisa, eu não preciso, né? Entendi. Eu sou jovem, mentira. Ó, só te digo uma coisa, seu dia vai chegar, tá? Chegando, seu dia vai chegar. Pouco, gente. Ó, e o de lente assim, ó. Vai lá. Natália usa óculos. Você tá de lente, né, amiga? Você tá de lente? Tá ótimo. Gente chique é outra coisa. Mas se precisar de ajuda, eu tô aqui, tá? Tô vendo. Bora lá. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eclesiastes 12:13. Nossa, maravilhoso, né? Então, foi aquele assim, ó, e eu nem precisei fazer muita coisa, que eu peguei logo primeiro, né? Então, guardar os mandamentos, né, do Senhor, eu acho que é algo que a gente tem feito, né? Com tudo que... Eu acho que esse podcast... É isso aí. É o trabalho desse podcast, né? Inclusive, uma obediência, sem dúvida. Uma direção do Senhor. Então, a gente traz pra cá, né? Esse momento, acho que Deus abriu esse lugar pra gente de fala, de trazer pessoas, de comunicar, de informar. Então, é isso. Guardar os mandamentos do Senhor... Nós temos 10 mandamentos principais, né, ali. E eu penso que o que a gente faz aqui, de um dos mandamentos, é amar, né? Amar o próximo, amar pessoas. E informar é isso, né? E dividir, né? Dividir informação, dividir a nossa sabedoria, o nosso amor é sempre importante, porque lá na frente a gente multiplica isso. Então, acho que isso é o principal objetivo do nosso trabalho, de nós três, como profissionais, como mães que somos, né? Certeza. Como pessoas, né? Então, muito bem tirado o nosso versículo de hoje. Para começar... Então, agora, de fato, queria que Nath contasse um pouquinho pra gente da sua trajetória profissional. Quem é a Natália? A Natália resolveu estudar o quê um dia? Como é que ela veio parar na neuropsicologia? Como é que é isso?
algo que às vezes as pessoas me perguntam, mas vem cá, a neuropsicóloga, ela é psicóloga? Ela é neurologista? Ela faz o quê? Como é que faz, né? Explica pra gente, Nath, um pouquinho sobre isso. Vou começar explicando um pouquinho de como eu cheguei nesse caminho, né? Perfeito. Porque eu dei uma desviada, porque eu fiz direito. Nossa, morria e não sabia. Oi! Eu já era da educação, na verdade, eu digo que a educação me escolheu, porque a minha mãe é professora, minha avó é professora, e eu com 10 anos eu ia pra escola que a minha mãe trabalhava e eu ficava com as crianças e pensava nos trabalhinhos. Você dava aula para suas bonecas todas? Pra todos os meus bonecos. Imagino. Mas eu tentei ir pro direito quando eu terminei a faculdade de direito, porque eu cheguei a terminar. Meu Deus, ela é advogada mesmo, gente. É isso. Eu falei, bom, né, eu tô enganando a quem? Porque até no direito eu ia pra vara de infância. Nossa. Não tinha jeito. Não tinha jeito. E aí eu fui fazer, né, eu fiz normal, depois eu fiz pedagogia, fiz a psicopedagogia. E aí comecei a fazer várias especializações, né, eu tenho pós em orientação educacional, tenho em TDAH, transtorno de aprendizagem, enfim, aí fui agregando. Até que isso foi mais recente. E você trabalhou de professora em algum momento? Eu trabalhei. Em escola? Em escola. Meu Deus. Eu trabalhei com educação infantil, trabalhei com Fundamental 1. Eu dei muitos anos de aula particular e o meu desejo por conhecer mais e até pensar na psicopedagogia vem dos meus alunos particulares. Imagino que ali você conseguia perceber exatamente o que estava faltando, né? Na verdade, a gente não consegue perceber. E aí, essa angústia de não saber o que estava acontecendo, eu falei, eu preciso entender mais do que a pedagogia estava me dando naquele momento. Que sensacional, aí você fez né? pedagogia, né? Primeiro. E aí vem a psicologia junto, explica um pouquinho sobre essa parte. Aí que vem uma confusão que eu quero... Aí que é o negócio. Explica aí. A gente tem a neuropsicologia e a gente tem a psicologia. De maneira geral, a maior parte dos neuropsicólogos, eles são psicólogos de formação base. Mas a neuropsicologia, ela não é restrita à psicologia. Ah, entendi. Tá então, bom. Aí vem o gancho do negócio. O gancho. Então, eu venho da pedagogia e da psicopedagogia para a neuropsicologia, pensando em realmente ter uma clínica baseada em evidência científica, na neurociência e não em achados, né? Opa, os achismos dominam o mundo, né? É isso. E a neuropsicologia, ela vai contra isso, né? Então, eu fiz a formação em neuropsicologia para trazer uma avaliação e uma intervenção mais... especializada e individualizada, né? Para cada criança, né? Que é o principal, eu acho, né, Nath? Com certeza. E você hoje não dá mais aula em escola? Não, eu saí da sala de aula em 2019, que foi quando eu me dediquei só ao atendimento clínico, né? Eu hoje dou formação para outros profissionais. Você sabe que eu tenho algumas mães lá do consultório que são pedagogas, tenho mães psicólogas também e que fazem os cursos da Natália. Aí elas chegam lá no consultório assim, eu faço o curso da sua amiga. Aí eu falo... Qual delas? É ela. A Natália. Entendi. Elas falam comigo. Você tá com a Fernanda. Que legal, Fernanda, né? pediatra dos meus muito legal, filhos. muito legal. O mundo se encontrando, né? É isso. E aí você tá fora de sala de aula e você atende no seu consultório. É uma clínica, o seu consultório. Isso, é o meu consultório. E aí as mães te procuram por encaminhamentos de escola ou por vontade própria? Como funciona isso? Então, muitos vêm pela percepção da família. Que legal, vem né? uma dúvida, assim, né? Aquilo, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu tô tá acontecendo alguma coisa. Quando vem pela escola, geralmente é uma criança com uma dificuldade já maior. Instalada, né? Maior, porque Entendi. aí a escola começa a sinalizar. Então vem pela escola, vem por outros profissionais também. Mas tem muito esse movimento da família procurar ajuda. Que legal, né? Perceber eu acho algo muito ali que precisa de atenção. Eu, né? particularmente, acho que quando a família traz, ela já vem preparada pra luta. É isso. Não me entendam mal, luta, Não, né? mas é isso.
É muito diferente quando a família te traz algo que aquilo ela tá percebendo em casa e, enfim, né? E aí já comentou na escola, e a escola concorda ou não, mas aquilo continua incomodando, porque isso traz muito da pediatria compartilhada que eu tanto acredito, sabe? Porque não adianta, né, a gente fazer 150 mil protocolos e se a família não tá engajada no mesmo momento que você, né? Se não ouvir essa família, né? Porque ele que tem muito importante isso. O ponto principal pra te trazer, né? Os detalhes. Muito importante. E quando a família ela ainda não está ciente do que está acontecendo, que é quando vem o encaminhamento da escola ou de outros profissionais, a gente tem um caminho a percorrer longo antes mesmo de conseguir chegar nessa criança, que é educar essa família num sentido de eu preciso te mostrar isso para você poder ajudar a resolver o problema da criança, isso, né? Você precisa entender que isso é um problema, né? Porque tem a negação, né? Sim. A negação. Ô, Nath, a minha pergunta é, existe uma idade que um neuropsicólogo pode ajudar a partir de tal idade ou não? Qualquer idade pode-se haver uma resposta boa de uma avaliação de um neuropsicólogo? Então, qualquer idade. A gente vai ter ali idades que a gente tem uma janela de desenvolvimento melhor, né? Então, ali, quando a criança tem 6, 7 anos, é fantástico. A gente consegue... É a melhor idade, na verdade, né? É a melhor idade. Pra gente fazer um diagnóstico e trabalhar com respostas boas, eu também acho que ali entre 6 e 7 anos é sensacional, né? Isso, mas hoje, por exemplo, eu tenho adolescentes, né? E aí já chegaram com todo um caminho percorrido, mas que dão respostas. Imagino. E aí a gente tem a neuropsicologia, que não é o meu caso, mas tem a neuropsicologia para adultos, para idosos. Sim. E também profissionais que vão atender a criança ali desde um ano e pouquinho. E você acha que o adolescente, ele te traz questões também? Ou só a família do adolescente? Então, na maioria das vezes, o adolescente que chega, ele chega querendo. Eu imagino. Então, é um trabalho muito fantástico, legal. Na socialização tem algo ali que tá incomodando que o adolescente precisa do grupo, né? Com certeza. Então, eles chegam engajando, às vezes até mais do que a criança que tá naquela fase de negação. Sim. E o adolescente não. Quando ele vem, né? Ele vem querendo realmente ajuda. E aí encontra um local de escuta, um local que tá ali por ele. E se esforça mais pra te dar um retorno também, né? Positivo, né? Sem dúvida, né? Eu percebo a mesma coisa quando vem um adolescente que, tá fraco, ou só porque ele quer malhar. Sabe aquela coisa assim? Não, é porque eu quero malhar. Aí minha mãe me trouxe aqui. Aí eu falo, sim, mas o que você tá comendo pra malhar, né? Porque não é só ir pra academia. Isso envolve um monte de coisa. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. E aí o engajamento é muito diferente, né? Muito diferente. Exatamente. Muito legal. No que eles têm interesse, né? Exatamente. Maravilhoso. Sempre vai ser melhor, né? Exatamente. Com certeza. Mas, Nath, a gente tá vivendo, eu acho que um tempo, né? A gente falou, acho que isso até no último podcast que a gente gravou, sobre um boom de diagnósticos, né? De questões. E eu acho que mais do que nunca, a psicopedagogia, a neuropsicologia, tudo isso tem estado muito em alta, né? E muitas vezes, claro, né? Os transtornos existem, os diagnósticos existem, mas eu penso que a gente tem aí umas interferências, né? Desse processo, acho que principalmente disso aqui, né? Opa! Telas, né? Muito difícil, né? A Fernanda viveu, né, junto comigo, o meu afilhado, que é paciente dela, ele estava quase fechando um diagnóstico de autismo. E quando foram tirando algumas coisas para de fato, assim, fechar ou não, né? Virou outra criança. Então, zerou televisão, celular e não é autista. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Na verdade, essa criança né? recebeu um diagnóstico de autismo, né? E é aquela história, né? A gente, quando vai ficando mais velho, a velhice tem algumas vantagens. Deixa eu contar pra vocês, a experiência, né? A experiência, é verdade. A experiência, ela te traz algumas vantagens, né? O que eu vejo hoje é, assim, um boom de necessidades de fechamentos de diagnósticos de forma precoce, de forma, muitas vezes, no susto, né? Muito rápido, né? E trazer eu penso, né, dessa maneira, tá, gente? E aí, quem tá ouvindo a gente se sinta aí acolhido da melhor maneira possível. Mas, assim, eu acho que trazer um diagnóstico sem você ter avaliado muitas coisas, sem você ter conversado com pessoas cabíveis para fechamento daquele diagnóstico, para uma família,
é um peso muito grande. Sim. Muito grande. Limpar o cenário, né? Que nesse caso foi necessário. Exatamente. E é muito grande, né? Um diagnóstico errado, Sim, né? Que seria, é muito então, grande. Eu acho que é uma responsabilidade muito Exatamente. grande. Quando as famílias chegam pra mim, eu sempre falo pra elas assim, a gente não tá preocupada com o nome. É claro que você ter um nome, Sim. você se sente pertencente. Você eu não sou contra também. Eu acho que tem que ter um nome. Tem que Também ter um acho nome, que tem. mas a busca pelo nome É não... muito mais importante, né? Na verdade, a estimulação que você vai dar para a criança Sim. tem que estar à frente da busca pelo nome, né? Exatamente. Eu falo com elas assim, né? Quando a gente está falando, por exemplo, de um transtorno de aprendizagem, uma dislexia, uma descalculia, né? Que é o nome que as pessoas mais conhecem. O DSM-5, que vai trazer o manual dos transtornos, ele diz que a gente tem que ter um mínimo de intervenção de 6 meses, direcionado na dificuldade daquela criança. Vamos repetir, gente? Isso aí 6 meses. São 6 meses, não são 6 dias, dias, não são 6 consultas. E assim, um mínimo. E ele muito nem difícil deixa isso. claro, dentro desses 6 meses, quantas vezes na semana essa intervenção está sendo feita. Sim. E aí essa criança, ela chega para ser avaliada, né, por um profissional. E ela, em uma avaliação de 4, 5 encontros, ela sai com um diagnóstico. Isso aí. Então é muito complicado, assim. Eu acho que é de uma responsabilidade muito grande. O momento de falar qual é o nome daquilo. Eu também acho. Né? Concordo e aí, plenamente. por isso que a gente tem uma quantidade tão grande aí de transtornos e de E eu coisas aprendi com a afins, Natália né? que nem sempre vai ter um nome, né? Nem Nem sempre vai ter um ela nome. já falou assim pra mim. Às vezes tem várias coisas e que não é uma Não tem o coisa, nome, não tem exatamente. Tem Associações, né? Com certeza. Isso, até trazendo disso, né, uma confusão muito grande. Tem um déficit atencional, então tem TDAH. Não. Você pode ter um déficit atencional e não ter um transtorno do déficit de atenção. Sim. Né? E aí você não vai ter um nome. Qual é o nome pra desatenção do meu filho? Não tem. Ele tem uma desatenção. Que precisa ser trabalhada, precisa ter cuidado, precisa ter toda a atenção, mas que Não é o diagnóstico. Trabalhar a ansiedade da família em relação a isso, imagina, 6 meses, né? E aí muitas vezes eu penso que a família pressiona o profissional para que ele traga o nome Natália, daquilo as ali. pessoas estão tão enlouquecidas com essa história de diagnóstico precoce. Outro dia eu li um post do Dr. Márcio Vasconcelos, que é um neuropediatra aqui de Niterói, maravilhoso, e ele falava, a intervenção é precoce, mas o diagnóstico não precisa ser precoce. Nossa, perfeito. Perfeito, né? Perfeito. Eu falei pra ele, posso aplaudir, reproduzir, gravar de novo, falar mais uma vez, falar nos stories, falar em tudo que é lugar? Porque é exatamente isso. Hoje as pessoas estão é uma linha tênue entre ter e não ter tão próxima que você coloca ali avaliação de transtorno comportamental. Dali, a mãe lê isso aí, já, na cabeça dela, eu já fiz um diagnóstico de autismo, ela já dali já enlouqueceu, já passou no grupo da família, que todo mundo já enlouqueceu junto, e quem perde? A criança. Ponto. Porque aí também eu acho que a gente vai para um outro caminho, né? Quando a gente tenta tranquilizar essas famílias de que, de repente, isso não tem um nome, de ir para um caminho que, então não deixa o tempo da criança, né? Ou assim, um pesadelo para as terapeutas. Pesadelo. Pro pediatra também, amor. Pro pediatra, né? É o clique da criança, mas ela vai dar um clique. Cada criança tem seu tempo. Vai virar a chave. Vai né? virar a chave. Sim. Não existe. Tem o seu tempo dentro daquele tempo. Dentro da janela do marco do desenvolvimento. E aí é muito importante a gente falar uma coisa aqui, que eu vou puxar a sardinha pro meu lado, sem querer interferir no episódio. É porque assim, olha, uma consulta de rotina ou de puericultura, para quem não sabe o que é puericultura é aquela consulta de rotina da criança, que varia de tempo, né? Primeiro ano, todo mês, e aquilo vai afastando. Existem algumas coisas que são obrigatórias dentro dessa consulta. Não é, porque o seu médico é atualizado e o meu não. Não existe isso, tá? Não existe isso. Então, uma boa consulta de puericultura, ela fala de vacina, ela fala de medicação SOS, ela fala de gráficos de desenvolvimento, ela fala de suplementação, ela fala de desenvolvimento. Sim. Ponto. Né? Existem marcos do desenvolvimento infantil que são checados em todas as consultas de rotina. Ou pelo menos deveriam, vale dizer, ou pelo menos deveriam. E vale dizer que os marcos não são os marcos publicados no Instagram. Não são.
né? Existe uma literatura muito bem feita, muito atualizada, porque é atualizado de tempos em tempos. Inclusive, pós-pandemia, a gente teve uma atualização muito importante sobre isso, mas que precisam ser checados, né? Sim. E isso não pode atrasar uma criança e nem adiantá-la. Por isso que a gente fala que nenhuma criança está em condições plenas de comer, por exemplo, com 4 meses. Ela pode estar sentada sozinha. Mas ela não vai comer. Não é só isso, né? Mas no Instagram tem sempre esse bebê. Sim. Tem sempre aquela criança poliglota, tem sempre aquela criança que lê aos 4 anos. E aí começa aquela parada da comparação que rouba o tempo da sua criança. Você não tá vendo a sua criança, você tá vendo a criança lá do Instagram, né? Sim. E aí, Nath, fala um pouquinho pra gente sobre essa história de criança ter seu tempo. Como que isso chega pra você? Chega já com essa história que você tá esperando o clique? Também chega pra você assim? E desses marcos, né? Assim, o que esperar, mais ou menos, das faixas etárias, que é o que você atende, que o Fernando... Eu sou muito bebezinho, né? Mas, de qualquer maneira, é importante. Mas tem criança dessa na casa dessa menina aqui? Muita. Que ela consegue avaliar, entendeu? Crianças. É da adolescência até as criancinhas pequenas, ela consegue. Assim, o que eu acho que, principalmente as famílias, né? Elas precisam entender. Primeiro, procurar um pediatra, né? Que seja um pediatra. O pediatra vai ser o primeiro profissional. A porta de entrada, né? É isso, que vai conseguir falar com essa família. Olha, aqui a gente precisa ter atenção. Mas isso nem sempre vai acontecer, ou é algum marco que dentro da consulta médica, né? Por melhor que seja esse pediatra, existem coisas que fogem. Sim, claro. Né? Então, pensando assim, para essa família entender como é que eu vou olhar para o meu filho e vou ajudar. E vou saber se o meu filho tá dentro do que é esperado, né? A gente primeiro precisa entender que existe um desenvolvimento cerebral, né? Do sistema nervoso central. Sim. E aí, eu gosto muito de trazer uma analogia que é tudo que está se desenvolvendo dentro é externalizado. Então, o que a gente vê, por exemplo, quando a criança começa a sentar, que o pediatra, né, vê, tá sentando, tá engatinhando, tá andando, e aí quando começa a balbuciar, tudo isso é uma forma da gente externalizar o desenvolvimento, né? O neurodesenvolvimento. Sim. Isso. Então, ficar atento ao que está acontecendo nesse corpo é muito importante, porque eu consigo entender, opa, esse corpo aqui não tá funcionando como era esperado. Então, eu posso ter algo que não tá dentro da data, né, ali do período esperado, e eu preciso olhar para isso. Como que eu oriento as famílias? Pegar a carteira de vacinação que todo tem um material mundo maravilhoso. Aham. Mas sabe o que acontece? Também tem o raio do aplicativo, que diz que o Bento vai entrar no salto de sei lá das quantas hoje à noite. Então, aí esse aplicativo e aí, não é legal. Não é legal. Porque quando a gente tá falando, né, de olhar, que eu falo da carteira de vacinação, não porque seja um material, né, mais completo, que não, mas é o mais acessível a todas as famílias. Todo mundo tem. E todo mundo deveria olhar. Né? A gente tem um mínimo de previsibilidade para que você possa procurar os profissionais que te amparam e falar, olha... Tem alguma coisa aqui que não tá legal, né? Não tá legal. Sim. E aí, ao menor sinal de não tá legal, a ajuda precisa ser procurada. O quanto antes, né? Essa é a chave. É importante você falar, Nath, isso, muito importante, sensacional sua fala, inclusive, porque isso, a gente não está dando um diagnóstico. Não. De forma nenhuma. Não. Indicar uma terapia, pedir uma avaliação, ninguém está fechando o diagnóstico. A ideia é trabalhar o que não está ok pra gente ter uma resposta positiva, né? Sim. E eu acho que é aí que as pessoas estão se perdendo. É pra não perder o time, né? Isso aí. Que tem pra trabalhar aquela criança. Isso aí. A gente tem, por exemplo, né, 2 grandes momentos quando a gente está pensando em desenvolvimento infantil. Apesar de eu não ser fono, eu vou trazer a fala aqui, dentro do que eu entendo, claro. Mas a criança não tá falando, né? E aí, no senso comum,
espera fazer 2 anos. A gente Opa. já começa com um erro, né? Aí, quando espera fazer 2 anos, Eu queria descobrir quem que fala essas coisas. Espera fazer 2 Eu anos. não sei, Tem mas umas me coisas falaram. Fala, todo mundo já ouviu isso, né? Todo mundo já ouviu isso. E aí, assim, né? Nesse primeiro momento, que é da fala, que é muito marcante, que eu acho que as famílias ficam Esperam muito, né? Esperam muito. Sim. Às vezes a criança tem ali 1 ano e 6, os amigos próximos, eles sempre vêm falar comigo 1 ano e 6, 1 ano e 7. Todo mundo tem sobre a fala. O que você acha? O que você acha? E aí não fala nada, né? Não fala mamãe, mamãe, nada, né? E quando a gente fala assim, né? Não precisa ir para profissional. E como desregula a criança, né? A fala, né? A comunicação é algo... Gente, eu acho que o que eu vejo no meu dia a dia é o que mais desregula uma criança. De comportamento, de sono, de tudo. Sim. É a forma dessa criança se comunicar. E se a gente pensar a longo prazo, tá diretamente relacionado com a aprendizagem. Com Aí certeza. você tem uma criança lá no primeiro ano, né? Desregulada, 4 total, anos depois. Desorganizada, né? É isso. É uma criança desorganizada. Só que se essa criança tivesse entrado na terapia, né? Exatamente. E aí é a fono, nem é um caso pra mim. Sim. Com 1 ano e 8, vamos colocar aqui uma Exatamente. data. Essa criança teria superado isso. E não significa que ela tem um transtorno, né? Às vezes é realmente uma estimulação. Porque as famílias, elas não são preparadas pra isso. Exatamente. Né? A criança nasce, mas a gente não recebe o manual. É, isso aí. E cabe a gente lembrar, né, dos famosos 1000 dias, né, gente? Olha só, 1000 dias é um momento de maior janela de oportunidades, de neuroplasticidade absurda. Então, dentro dos primeiros 1000 dias, ou seja, gravidez, primeiro ano, segundo ano, é um momento de agir. Não dá pra ficar esperando nada acontecer, não, gente. É isso, porque senão a criança, aí ela não aí espera até 2, ela não falou com 2, aí até você procurar ajuda 2,5, 3 anos, 3 você anos. perdeu a janela. Isso aí. E aí a gente vai ter um outro momento que também acontece muito, que aí é a alfabetização. Que Então, aí a o gente- caos se instala, né? Aí, O caos. pronto. E aí a gente novamente tem mais uma questão que é, quando essa criança ela sai da educação infantil, ela precisa sair com o que a gente chama de habilidades preditoras. São Sim. habilidades básicas que vão fornecer o necessário para que essa criança seja alfabetizada. Então, se na educação infantil essa criança não atingiu algo que é esperado, ela vai ter dificuldade no primeiro ano. Eu Certamente. não preciso esperar acabar o primeiro ano, nem jeito começar nenhum. o primeiro ano. Sim. Né? E aí ela foi pro primeiro ano, não tá conseguindo avançar, não é o clique, porque faltou alguma coisa, né? Então a gente realmente precisa estar atento, entendendo que precisar de estimulação não tem nada a ver com ter um transtorno. Agora, se essa criança tiver um transtorno, Isso você vai já trazer- começou a agir. muito, né? Exatamente. E aí você minimiza todos, né? É aí Boa que parte desses efeitos. é esse agir que a gente está falando da intervenção precoce. Porque a intervenção precoce, gente, é exatamente isso. Percebeu? Não espera. Sim. Não espera. E não importa que nome vai E ter, vale, ou se vai ter, não, né? exatamente. Eu preciso E vale intervir. dizer aqui, olha, muitas vezes em 20, 30, 40 minutos, 1 hora de consulta com o seu pediatra, o seu pediatra não vai ser o olho seu na sua casa. Não vai. Sim. Não vai ser. Não vai ser, né? E é importante até a gente dizer para as mães que não estão em casa com essa criança o tempo inteiro. Muitas vezes vai ser o cuidador, vai ser a babá, vai ser a avó, vai ser a escola, né? E a gente não pode fechar o olho, não, gente, né? E escutar, né? Porque Isso às aí. vezes eu recebo famílias que elas chegam pra mim muito angustiadas com alguma colocação da escola. E aí elas não concordam com a colocação da escola. E é claro que a escola pode errar, né? Assim, enfim, Claro. ninguém tá Claro. livre de errar. Claro. Mas eu acho que quando a escola Sinaliza, ela se, né? ela se propôs a olhar pro seu filho, Ela merece a te atenção, pedir né? ajuda, ela merece atenção, Ela merece. nem que seja pra essa criança chegar no profissional e o profissional fala, olha, Tá tudo bem. tá dentro do esperado. Isso aí. Ou vamos dar fazer um isso e tempo. esperar um pouco. Eu sempre Sim. falo que é melhor pecar por excesso Claro, que por sem falta, dúvida, né? sem dúvida. Então, se a escola tá te trazendo uma questão, né? Eu sei que é difícil, né? A gente difícil. talvez ouvir algo, né, do É nosso difícil. filho e É lidar difícil. com isso, mas a gente precisa
entender que a criança passa maior tempo Sim. naquele local, né? É onde ele tem as suas relações. As habilidades então, sociais, motoras e tudo mais, né? Precisa levar em consideração. Tem Sim, também muitas acho. crianças que chegam, né? E aí eu tô trazendo aqui alguns exemplos, porque eu acho que as famílias conseguem perceber melhor, né? perceber Até melhor. se encontrar melhor. E aí tem muitos casos, né, que chegam e falam assim, mas a escola tá sinalizando que tem alguma questão de linguagem. E aí ter questões de linguagem não significa ser autista, né? A gente Claro que precisa deixar não. isso claro. Sim. Mas, nossa, fala super bem, em casa a gente entende tudo. E aí a gente fala com a família, mas vocês entendem porque vocês estão o tempo Exatamente. inteiro e vocês dão, né? Até classe A, cada Que família, geralmente né? é assim, né? E então, se essa escola está sinalizando, é porque diante de outras crianças, diante de um Não tá contexto rolando. fora, né, da família, não está acontecendo. E aí vale mais uma vez procurar, né? É sempre nesse entendimento que apareceu algo, eu procuro ajuda, porque assim eu consigo entender se a criança precisa ou não, né? Porque a internet traz vários checklists. Né? Nossa. Opa, E aí, às muitos. vezes, a família fica nesse checklist. Muitos. Não, mas aqui não tá dizendo. Sim. Não, mas só o profissional vai conseguir entender. Às vezes, a gente olhando a criança, né? Eu encontro com a criança e não consigo saber logo no primeiro encontro. Claro. Não existe. Eu preciso de vários Não, encontros. Imagino fechar Então, imagina um checklist. Um plano terapêutico também não deve ser uma missão fácil, né? Não deve ser. Não, porque a gente tem as habilidades, né? Existe uma hierarquia, vamos pensar assim, mas existe uma teia dessas habilidades. Então, a criança, ela chega com uma dificuldade de leitura, por exemplo. E aí você vai entender que essa criança tem uma disfunção executiva. Ela não consegue executar atividades básicas do dia a dia. E aí a família fala, mas e a intervenção lá na leitura e na escrita? Não, mas isso não vai andar enquanto a gente não resolver aquilo. outro lado. outras habilidades. Então, é muito mais complexo, né? E uma coisa que a Natália tá falando que eu tô achando o máximo é que, assim, o pediatra, ele não sabe tudo, tá, gente? Aliás, deixa eu te contar uma coisa. O pediatra só sabe pediatria, né? Porque a gente é porta de entrada, eu não tenho dúvida nenhuma, mas a gente não resolve tudo. Porque, assim, se você me falar que eu tenho que sentar no chão pra brincar com uma criança numa função executiva, por exemplo, eu não sei avaliar isso. Eu vou sentar e vou brincar. Se der tudo certo, tá tudo certo. Senão eu vou falar, ele não gostou desse brinquedo, não. Acho que eu não tô muito interessante. Não é verdade? Hoje. É isso, né? É então, isso. assim, hoje, graças a Deus, a gente dispõe de equipe multidisciplinar. E isso é sensacional. E aí, equipe multidisciplinar na amamentação, na dificuldade escolar, na dificuldade de fala, né? Em várias situações, existem pessoas capacitadas para aquele momento. Todo mundo vai precisar de tudo, Nath? Todo mundo precisa de fono? Todo mundo precisa de tudo? Não, com certeza Claro que não, né? E, na verdade, muitas vezes a gente identifica que a criança precisaria, né? Que acontece bastante. Precisa de vários profissionais diferentes. Só que a gente precisa levar em consideração que a criança é criança. E nenhuma criança pode não ter tempo de brincar. Isso aí. Tá Pode preparada não ter para tempo. encarar uma agenda de 24 horas de atividade, né? Isso. Então, Sim. a gente ainda vai levar em consideração para entender, né? Quais Sim. são os profissionais que essa criança precisa. Sim. A gente leva em consideração qual é a agenda dessa família, qual é o desgaste. Então, acontece, olha, precisa ficar comigo, precisa de psicólogo e precisa de fono. E aí a gente fala, tá, mas essas 3 terapias nesse momento não vai ser viável por N fatores. Sim. E aí a gente vai entender, tá, mas nesse momento o que é mais grita? importante, O que né? que é mais importante? E aí acontece de eu abrir mão, não, olha, primeiro eu preciso que esse emocional tenha sido trabalhado. Pra ela dar o passo pra ir pra você, por exemplo, Porque né? senão não vai conseguir. caminhar comigo. Sim. Então, não são todas as crianças que precisam de tudo. Claro. E ainda quando a gente teria
um benefício em diversas terapias. Não vai ser ao mesmo precisa tempo. ser Ô, Nath, levado em e quando consideração. essa criança precisa de tudo, esses profissionais se falam, eles precisam falar, né? Eles precisam estar entre eles, né? No mundo Ideal. e favorável Ideal. e favorável para essa criança, esses profissionais eles se falam com muita frequência e eles inclusive compartilham planos terapêuticos. Exatamente. Né? Porque a psicopedagogia, por exemplo, a gente vai trabalhar leitura e escrita. E aí a fonoaudiologia também pode trabalhar a leitura e a escrita. E aí a gente tem também a gente tem habilidades que vão estar em várias áreas. E vão se somar, né? E vão se somar. Mas se eu não tenho uma conversa com a equipe, tá cada um puxando. É como se fosse uma corda, Mas não vai né? E tá funcionar, cada um puxando para um lado. Pode desorganizar ainda mais a criança Mais do a que criança. ajudar, né? Isso aí, até em questão de orientações para essa família. Então, a gente acaba tendo o costume de quando a criança precisa de outros profissionais, indicar, né? Eu costumo indicar mais de uma profissional, mas dentro de uma equipe que você entende que Fale a mesma funciona, língua né? que você que vai também, trocar, né? Que que vai- funciona, que né? vai Que trocar. funciona a troca. Porque, infelizmente, né, Claro. a gente nem sempre vai Eu ter imagino. troca. Eu E a imagino. troca precisa acontecer entre os profissionais e a escola. Porque Sim. aí também acontece. Era o que eu ia te perguntar agora, como é que funciona isso com a escola, né? Porque se também não tiver essa troca com a escola, vai empatar, né? A troca com a escola, assim, é com a escola e com a família, Aham. né? Com os profissionais é fundamental, mas com a escola e com a família, se a gente não consegue isso, é aquela criança que tá há anos na terapia e que você vê pouco avanço. Eu chego nas escolas e eu falo para as escolas, olha, eu tô aqui para ajudar, eu tô aqui Claro. com vocês, Sim. né? O meu objetivo e o meu foco é sempre o meu paciente. Sim. Então, o que vocês precisarem, eu tô aqui. Vocês precisam de ajuda para entender o que é isso? É pra Eu estarei individualizar, aqui. né? Aquela É para criança ali, individualizar. é. Porque a gente tem muitas E escolas como é que é essa querem. receptividade pela escola? Então, De forma geral. Hoje eu tenho, assim, né, 90% das escolas... Já entenderam que é? Recebendo muito bem. Elas já entenderam... existe toda uma questão dos terapeutas, como se o terapeuta estivesse indo para apontar algum erro da escola. E eu tenho um cuidado muito grande Não é de esse o tirar papel, isso. gente, de jeito não nenhum. mesmo. Claro que não. Eu estou junto com a Claro, escola. sim. E eu defendo o meu paciente. Claro, eu falo quem isso ganha é pras criança, famílias sem também. dúvida, sim. Eu não tô pela família, pela escola. Eu estou pela criança. Sim. E aí, se pela criança eu precisar puxar a orelha da Sim, família ou da claro, escola, eu farei. exatamente, Né? Então, perfeito. hoje... a boa parte das escolas, elas já querem. Mas a gente tem que ter um cuidado muito grande, né? De entender o que é viável dentro de uma escola, dentro Sim. de uma sala Espaço, de aula. né? Espaço de cada um, né? Isso. E aí, ter trabalhado em sala de aula... Te dá uma bagagem isso muito grande, nossa, né? Sem dúvida, Sim, isso foi sem dúvida. diferencial, né? importante, Sem muito dúvida, importante. imagino que sim. Eu queria pegar esse gancho aí, né, da sala de aula, né? E hoje o TDAH, que é algo que tá muito... a gente já conversou um pouquinho isso no Sim. off, né? De ter salas onde a maioria das crianças tem alguma questão, né? Tem um diagnóstico, sobretudo o TDAH. E como que é isso ali, né? Porque hoje a gente está vendo salas ali com, às vezes, 4 mediadoras, né? Salas pequenas e com... Como que tá essa... Como que você tá vendo, né? Essa questão... Porque eu acho que é tudo muito novo também. Acho que tá Sim. todo mundo se organizando para Sim, isso. E como que você tem visto, principalmente essa questão do TDAH, que parece que hoje todo mundo... Tem TDAH. Né? Eu, inclusive, eu preciso de uma Super avaliação. diagnóstico, já para. Parem. Eu acho que a gente ainda está engatinhando muito numa inclusão, né? A gente tem escolas, muitas escolas querendo se preparar, Sim. mas ainda com pouco conhecimento. A gente tem famílias que uma vez que descobrem, e aqui eu não tô minimizando a Claro. dor Claro de que não, nenhuma de jeito família. nenhum. Nunca faço isso, as Não, minhas de famílias jeito nenhum. sabem. Nossa. Mas famílias que, diante de um diagnóstico do seu filho, entendem que é como se o mundo fosse girar para o lado contrário, né? Porque ali existe um diagnóstico. Então, assim, a gente ainda está engatinhando muito. A gente tem pouquíssima inclusão, de fato. De verdade, né? De verdade. A gente tem uma quantidade enorme de orientações para a escola
que são orientações genéricas. Então, a criança tem TDAH. E aí vocês podem pegar vários relatórios. No meu, às vezes, tem isso, eu não tô criticando, mas é isso de não individualizar. Que aí aparece sentar longe das janelas, sentar na primeira carteira, dar mais tempo de prova. E aí você vai olhar para essa criança e você entende assim, essa criança não precisa de mais tempo. E tá aqui a orientação. E aí isso, mas tudo bem, ela não precisa de mais tempo, mas se precisar. Não, porque dentro de uma sala de aula, quando você pede que a criança saia da sala para fazer uma prova fora. E agora as escolas fazem quase uma nova turma de crianças. Uma nova turma só de crianças especiais, de momentos especiais, né? Para fazer a prova. Para fazer prova, para trabalho, para enfim, né? Você atrapalha aquela criança porque houve uma recomendação genérica e você atrapalha os outros que realmente precisam, né? Agora, a gente precisa entender que a nova realidade, e que bom que ela veio para ficar, é dos nossos filhos. Se eles não são a criança com o diagnóstico, né? É de estar numa turma com várias crianças com o diagnóstico. Sim. Né? Sim. E que bom, porque antes a gente já tinha isso, né? Na nossa época já tinha isso. Só que não tinha nome, né? Só que não tinha nome. E aí agora a gente tem uma visibilidade para essas crianças, né? A gente diminui a quantidade de adultos frustrados, não trabalhados e com questões emocionais importantíssimas, né? E que vão pra vida, sem dúvida nenhuma, né? Maravilha. Vão pra vida. Muito bom. Tô olhando aqui nosso roteirinho, né? Pra gente não perder. Pra gente poder explorar a convidada, tudo entendeu? Dela, gente. A gente não pode perder nada aqui. Peraí, deixa ela beber uma água, né? Porque não consigo Ô, Nath, tem uma idade de maior procura do seu trabalho? 6 anos, 7 anos ali. Primeiro ano, né? Batendo na porta, né? Isso, porque é a pós-alfabetização. Mas você acredita que também na escola seja desse jeito? Assim, a escola, não por tentativas da escola, porque às vezes acontecem muitas tentativas da escola, mas há uma resistência muito grande das famílias em buscar ajuda antes de verdade dessa criança apresentar uma dificuldade escolar ali, né, propriamente dita. E, pelo menos lá no consultório, elas sempre querem a minha opinião. O que eu acho de procurar que a escola sinalizou? Eu falei, mas gente, se a escola sinalizou, não tem dúvida. Não tem. Mesmo que eu brinco com as mães assim, né? Mas eu brinco com as mães assim, ó. Mesmo se eu te disser que não tem nada, você vai. Vai, por favor. Você vai, né? Na verdade, a educação infantil, a gente não dá a devida importância para a educação infantil. Não dá. Né? Não dá mesmo. Acha que vai lá só rabiscar, Isso, não tá fazendo nada. Tem várias falas, né, dos familiares. Vai pra escola brincar, eu vou colocar numa escolinha. Porque agora só vai brincar. Isso aí. E aí a internet traz várias desinformações, mas tem algo muito legal que traz, que a educação infantil é muito mais importante do que a faculdade. Isso, mas você não está preparado para isso. Não está mesmo preparado para isso. Não está, de forma nenhuma. Então, na verdade, assim, existe uma dificuldade em se fechar um diagnóstico, dependendo da idade da criança. Quando a gente está falando de TDAH, por exemplo, você não vai fechar uma criança de 4 anos, você não vai fechar. Às vezes você está ali vendo, é uma criança hiperativa, é uma criança com muita dificuldade. Criança, né? Muitas vezes, somente criança. Mas as pessoas não estão mais acostumadas com uma criança que corre, não existe mais essa criança, né? Existe a criança com diagnóstico. Isso. Né? E aí, como você não fecha o diagnóstico nessa idade, você tem ou uma postura da família de que, então eu não vou levar, porque nessa idade não precisa. Ela mesma disse que não tem nada. Isso. Ou então, realmente, das pessoas acharem assim, vamos esperar o primeiro ano, porque só é importante. Só é importante a partir do primeiro ano. E aí, quando chega no primeiro ano, a gente tem um boom, né, de procura, mas a gente tem um ponto negativo, que essa criança já perdeu um tempo importante dessas habilidades preditoras, daquilo que a gente já poderia ter construído. E já é um momento que ela precisa mostrar resultado, né? Sim. Assim, resultado escolar, propriamente dito, né? Precisa. Sim. Eu falo muito com as famílias, quando a criança sai da educação infantil para ir para o primeiro ano, ela não aprende só a ler e escrever, ela passa a ter que ficar sentada na carteira dela. Completamente diferente. Ela passa a não ter livre acesso na sala. Ela não tem mais o tempo todo a massinha, a brincadeira, a mesa, um grupo com as outras crianças. Então a gente pega uma criança
que já ficou com alguma lacuna, que aquilo já tinha sido visto, mas vamos esperar o primeiro ano. E aí a gente quer que ela se organize daquele jeitinho ali, soldadinho de chumbo, né? É isso, E aí, Então é realmente... Aí a pane é total. A pane é total, meu Deus. E aí eu queria te perguntar como diferenciar um atraso de desenvolvimento, de uma dificuldade escolar, como que faz essa, sabe assim, dos profissionais, da família, como que diferencia isso, né? Vamos lá. Quando a gente pensa em atraso, a gente está pensando em algum marco que não foi alcançado. Sim. Qualquer atraso, ele vai trazer uma chance maior dessa criança ter uma dificuldade, né? Então, se essa criança, ela demorou a andar, por incrível que pareça, ela vai ter uma maior chance de ter uma dificuldade de aprender a ler e escrever, porque o corpo precisa estar preparado para ler e escrever. Isso é muito poderoso, né? Assim, você entender que o seu corpo ele é um conjunto de coisas. Ele não é só o andar, só o falar, só o pular, só o desfraldar, só o desbabar. Não é, né? Isso. Não funciona desse jeito, né? Isso. Então, assim, qualquer atraso, né, pode trazer uma dificuldade. E aí, essa dificuldade vai depender de qual foi o atraso. Uma coisa que a gente precisa diferenciar, que aí às vezes é muito confuso para quem não é da área, é o transtorno da dificuldade. Então, uma criança com dificuldade na leitura e na escrita, não necessariamente ela tem um transtorno de leitura e escrita. E como é que a gente vai saber, como é que a gente identifica isso? O transtorno, ele é persistente. Porque o transtorno, ele traz a dificuldade. Então, assim, a dificuldade, ela tá presente em tudo. O nosso desafio é entender, é só a dificuldade que é passageira. Pontual ali. Pontual. Você vai trabalhar e a criança vai evoluir, superar, né? Vai evoluir. Exatamente isso. Quando é uma dificuldade, com o estímulo a criança vai. Olha a importância disso. Do estímulo e da percepção da família, do profissional e da escola estarem juntos, né? É uma importância sem igual, gente. Não dá pra gente... Essa atenção não que dá a gente pra tá gente perdendo, fragmentar, né? isso, né? Não De jeito dá, nenhum. Não dá. Até porque quando a gente tá falando de transtorno, né? Da dislexia, da descalculia, que são transtornos de aprendizagem, e aí a gente vai ter uma maior dificuldade em distinguir da dificuldade só de aprendizagem. É aquela criança que não gosta da matemática. Não é tão bom na matemática daquela que tem uma descalculia. Ele tem um transtorno de aprendizagem na área da matemática, né? Isso é diferente. Quando a gente já está falando de uma idade mais avançada, uma adolescência, por exemplo, fica mais difícil a gente conseguir determinar que é um transtorno, porque eu não sei se lá atrás o estímulo correto dentro da dificuldade teria sanado aquilo. Sim. Então, apesar da gente ter, pensando numa dislexia, numa descalculia, a gente espera ali a conclusão da alfabetização, então a gente vai falar com 8 anos e 11 meses, 9 anos, né? No terceiro ano que a gente vai falar realmente, olha, aqui eu tô falando de um transtorno de aprendizagem, mas eu já venho estimulando antes disso. E o transtorno de dificuldade, ele vai falar de uma deficiência numa habilidade muito básica. A criança com uma descalculia, por exemplo, ela vai ter dificuldade de fazer 2 mais 2. Ela vai ter dificuldade... Se eu falar aqui pra vocês 10 menos 1, vocês não precisam ser muito boas em matemática. De tanto que a gente fez essa conta, a gente faz automático. E quando a criança ela tem um transtorno nisso, ela não sabe. Então, imagina, lá no 6º ano... Ela descobrir que não sabe isso, né? Que não sabe isso. E aí nada vai. Por quê? Porque ela perde um tempo enorme colocando 10 no dedo e tirando 1. Sim. Né? Então... Quanto antes a gente olhar, num primeiro momento a gente não vai conseguir identificar se é um transtorno ou só uma dificuldade. Mas o trabalho já começa aí, né? Já começa aí. E se tem o atraso, a estimulação, ela vai minimizar a possibilidade de se ter um transtorno e uma dificuldade. Maravilhoso. Muito maravilhoso. Adoro. Né? Eu Fala não em aguento matemática, esse maravilhoso, gente. Larissa, na minha vida. Eu fico nervosa, porque eu falo assim, gente, eu preciso de Natália, que aqui a pessoa... Aqui, ó. Eu uso os dedos. Eu não sei se vocês usam os dedos, mas eu
maravilhoso, tá? Amiga, deixa eu te falar uma coisa. Não pra 10 menos 1, Pediatra sem calculadora não é ninguém, amor. Esquece esse assunto. Esquece. 10 menos 1 pra não ser o que Pra ele facilitar, entendi. Porque aí, obrigada, né, já ia amiga. ficar Muito pesado pra obrigada mim. pela sua ajuda, né? Porque a gente sempre é sempre legal, eu né? quero, assim, né? Vamos lá, pra gente ir caminhando pro fim, gente. Tá tão maravilhoso, né? Assim, como que termina? Esses nossos episódios, a gente vai ter que botar vezes 3, gente. Não vai ter jeito. Difícil. Porque a gente não Assunto bom, porque consegue. pra mim, a gente tá aqui há 10 minutos. Eu acho Olha, eu nem que, tô na muito verdade- falante hoje, que eu tô aprendendo. Você também. Essa calma. menina aí, ó. Natália, que tá 10 falando muito minutos. Eu hoje. acho que, na verdade, a gente tem 50 minutos. Acho que é isso, Ah, gente. quem Não, sabe? mais, né? É porque assim, deixa eu contar pra vocês que estão assistindo que tem uma plaquinha que levantou. Isso, uma plaquinha que diz assim, opa, 50 minutos. Aí Nath, vai mas mais deixa eu te 50. falar uma coisa importante. Para as pessoas que precisam de você, como te acham? Fala aí seu Instagram pra gente. Resume o seu trabalho você atende no seu consultório, você atende crianças de todas as idades, encaminhamentos de quem você recebe. Pra gente dar uma geral aí no seu trabalho, que é muito maravilhoso. Sim, eu atendo crianças de 5 a 12, 13 anos. Às vezes um 14, 15 vem. Que não quer te abandonar. Mas a partir de 5 anos. Apesar de terem outras profissionais que atendem uma faixa etária menor. Então Sim. não deixem de procurar, Sim, né? sim. Com menos idade. Eu atendo em consultório. Eu faço o atendimento clínico. E o atendimento, ele né? A criança chega para avaliação. É necessário, sempre que a criança chega, passar por uma avaliação. É uma avaliação completa, ela é extensa. É uma avaliação que leva um tempo. A gente trabalha... Isso é normal e esperado ser assim para ser um bom trabalho. Exatamente. É importante a gente falar isso, né? Porque, Exatamente. ai, tá avaliando não sei o quê, gente. É Isso. desconfia. É necessário, né? É necessário, isso aí. Exatamente. Porque quando a gente fala em intervenção, eu preciso saber de onde vem a questão. Eu falo com as minhas famílias assim, vocês chegam pra mim e dizem assim, existe uma infiltração na parede. E aí eu posso chegar pra vocês e falar assim, olha, eu acho que a infiltração é do apartamento de cima. Mas é um achismo, porque eu só vou conseguir saber, eu e qualquer outro encanador, né? Sim. Só vai saber quando abrir a parede. Abre a parede, sem dúvida. Então, a gente precisa avaliar. Como eu já trouxe aqui hoje, muitas vezes a queixa vem com a ponta do iceberg, né? A criança tá com dificuldade na leitura, a criança é desatenta, a criança leva muito tempo para fazer as atividades. Isso é a ponta do iceberg. Então, na avaliação, a gente consegue olhar para todo o perfil cognitivo dessa criança. E entender até questões que, num primeiro momento, não teriam relação, o emocional dessa criança, porque ela não é uma ilha, né? Nenhuma criança é uma ilha para eu olhar e, olha, é aqui só isso, né? Não, eu preciso ver o contexto dessa criança. E aí, na avaliação, a gente entende e, terminando a avaliação, conseguimos saber. É necessário uma intervenção? Porque, às vezes, não vai ser necessário. Ou é necessário uma intervenção, mas não dentro da psicopedagogia, não dentro da neuropsicologia, mas sim de uma psicóloga. E aí, esses encaminhamentos É essa avaliação são feitos. detalhada que te permite observar o que aquela criança de fato precisa. Isso aí. Então, qual conselho você daria para os pais que estão se sentindo perdidos diante das dificuldades escolares? Em qualquer dessas dúvidas. idades que você atende, né? Qualquer idade, né? Sem dúvidas nenhuma. A família sabe. A Eu família acho também. sempre sabe. Até Eu- quando a eu família percebo não isso quer. também. Até quando você não quer. Até porque- quando ela tá negando, ela sabe. É isso. É um primeiro momento, né? Porque entender que seu filho tem uma dificuldade é um luto do filho perfeito. Sim, sem isso aí. dúvida. Ninguém tem um filho esperando que o Claro filho que tenha não. uma dificuldade. Claro que né? não. Então, é realmente um luto. E tá tudo bem Tá a gente tudo bem. ter esse luto. E é mas a importante gente até tem que você agir. falar isso, porque assim, muitas vezes a gente, enquanto profissionais, a gente vai apontar alguma coisa, não é uma crítica, né? É um levante pra você sacudir a poeira aí, né? Que seu filho precisa de você. A gente não pode desistir dos nossos filhos. Desistir dos filhos não é uma opção. Não é uma opção, né? Só para se direcionar, Não né? é, Buscar o exatamente, melhor. exatamente. Para que ele atinja o potencial máximo, é né, isso, dele. isso. aí, exatamente. Os pais, eles falam tanto, né, que eles desejam que os filhos sejam felizes. Isso. Ninguém vai ser feliz o tempo todo, mas para que Não. você possa dar as condições necessárias para que o seu filho
filho encontre o caminho dele, É isso aí. né? A gente precisa olhar para o menor sinal de dificuldade. E aí é procurar um profissional. Num primeiro momento, não importa qual é o profissional, mas procure alguém da sua confiança, alguém que possa te direcionar. Porque às vezes você vai procurar uma psicopedagoga e ela vai falar, olha, não é comigo, é com a fono, é com a psicóloga, é com a TO, né? Mas procure um profissional, não espere o clique. O pai vai dizer, mas eu era assim, e tô aqui vivo também, né? Até hoje. Mas a tranquilidade. Mas será que precisa passar por tudo que você passou, por tudo que você passou. E se o pai era assim, existe um fator hereditário. Isso então, que não pode ser desconsiderado, né? Porque todo mundo quer desconsiderar a genética, né? Tá na moda desconsiderar a genética e não dá pra desconsiderar, né? Não dá. Então procure um profissional. As crianças precisam. Hoje a gente tem muitas ferramentas. Hoje a gente tem um prognóstico maravilhoso. Crianças aí com diagnóstico, TDAH, dislexia, que passam por intervenção e estão super bem. E que não vão ter a quantidade de dificuldades que nós adultos enfrentamos, porque não se olhava para isso. Com certeza. Maravilhosa. Para o crescimento, né? Desenvolvimento melhor, né? Enfim, é isso. Melhor qualidade de vida, né? Sem dúvida. Maravilhosa! Eu ficaria com mais horas, eu também, tá? Mas, né? A gente ainda vai comer um bolinho de Bia Leão, mas hoje bolo de quê, Larissa, que você trouxe? Bolo de tapioca com doce de leite e coco. Bia Leão Cakes. Gente, Larissa, ela se supera com essa escolha de bolo. Nossa. Todo podcast, ela se supera com essa escolha de bolo. Todo podcast. Nath, obrigada pelo seu tempo, pela sua competência, né? Por ser essa profissional tão excelente, que faz diferença na vida, né? De muitas crianças e famílias. Continue cumprindo o seu propósito, sendo bênção, né? Na vida dessas crianças. Um prazer. Muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade. Eu sei que não é fácil organizar numa segunda-feira à tarde uma gravação dessa, né? Mas a gente entende que isso alcança muitas pessoas que a nossa missão com esse podcast é alcançar e ajudar muitas e muitas e muitas pessoas. Sim. Muito obrigada de coração. Bora encarar um bolo de tapioca com doce de leite? Ó, e você que tá assistindo, siga lá o nosso Café com Mães, tá? Podcast pra acompanhar, pra seguir, compartilha com todo mundo, tá? Muito obrigada. Um beijo e até o próximo. Até!